Disse assim, Gênesis capítulo 9, versículo 18: E los hijos de Noé, que saíram del arca, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã foi el padre de Canaã. Estes três foram os hijos de quem? E de eles se poblou toda a terra. Só para que você entenda e pueda pensar de acordo com o que está escrito. Vindo a primeira civilização dos primeiros pueblos através de Adão e Eva, e este pueblo foi eliminado da terra através do dilúvio. Depois vindo um outro pueblo através de Noé. Todos nós outros vinimos de Noé. Compreende? Porque dele começou uma nova civilização, os novos pueblos. Você vai entender melhor. Disse assim: então Noé começou a labrar que? E plantou uma vinha. Ele havia saído da arca. Ele havia enfrentado o dilúvio. E agora estava recomeçando a vida. Versículo 21. E bebeu ele vinho. E que passou? No Ubo, como não há nenhum problema em tomar vinho. O problema está em la embriaguez, em uno embriagar-se, emborrachar-se. Este foi o pecado de Noé, que trajo consequência, começando na família. Todo o pecado traz consequência, principalmente na família. Traz consequência primeiro na vida de uno e consequentemente em sua família. Foi o que passou. Pero o pecado que Noé cometeu foi um pecado moral, não foi um pecado espiritual. Há diferença entre pecado moral e pecado espiritual. Pero os dois são pecados e têm suas consequências. Aunque uno seja perdonado, uno terá que enfrentar as consequências, porque há pessoas que, induzidas por o diabo, pensam: eu vou pecar, mas depois eu lhe pido perdão a Deus e Ele me perdonará, porque assim está prometido, que quem confessa seu pecado, Deus lhe perdona. Pero Deus não inocenta ao culpável. Se uno peca moralmente ou espiritualmente, uno sofrerá as consequências. Compreende? Sim ou não? Disse assim: e bebeu o vinho e se embriagou e se desnudou em meio de quê? Porque você sabe que quando uno se embriaga, uno perde o sano juízo. E ele se puso como um animal, embriagado, quitou a roupa. Aí a Bíblia diz assim: e Cã, padre de Canaã, viu a la desnudez de seu padre, e se lo contou a seus dois irmãos que estavam aonde? Então Sem e Jafé tomaram um manto, lo puseram sobre seus ombros, e caminhando hacia atrás, cobriram a desnudez de seu padre, e seus rostos estavam que? E não viram a desnudez de quem? Porque eles sabiam que seu padre tinha que ser respeitado, tinha que ser considerado, aunque haja falhado, pero és padre, és como a mamá, o papá, independente de qualquer falha, de qualquer erro, tem que ser respeitado. Quantos filhos hoje vivem barro maldição, como nós outros vamos a ver, porque não há
considerado a autoridade que há em seus papais. A esposa muitas esposas não consideram a autoridade que há em seus respectivos maridos. Muitos maridos não consideram, conforme está orientado, que eles devem cuidar de suas respectivas esposas. E han cosechado as consequências destes maltratos, deste desprezo, deste menosprezo, porque conforme lhes hemos ensinado na oração que hicimos por los matrimônios, quando nós outros estamos com problema em nosso matrimônio, nossa oração não nos é contestada. Há pessoas que pensam e que falam: eu vou à igreja, eu sou dizimista, ofrendante, eu hago votos, eu hago propósitos, eu oro, eu ajuno, eu leio a Bíblia, pero não há resposta. Pero a pergunta é: como você ha tratado a seu marido? Como você ha tratado a sua esposa? Como você ha tratado a seus papais? Papá, mamãe, como você ha tratado a seu filho, a sua hija? Porque de nada serve orar, ajunar ou fazer qualquer coisa se uno não está obedecendo a palavra de Deus, se uno não está se relacionando como está orientado. E quando nós outros estamos bem com Deus, é impossível que estemos mal com alguém. É impossível que o marido esteja bem com Deus, em sua relação com Deus, e esteja mal com sua esposa. Ou a esposa esteja bem com Deus e esteja mal com quem? Seu marido. É impossível que uma pessoa que vive em comunhão com o Espírito Santo maltrate a seus filhos, desprecie ou menosprecie a quem queira, porque este não é o caráter de Deus. Me explico? Sim ou não? Vamos ver a consequência. Disse assim: quando Noé despertou de sua embriaguez e supo lo que seu filho menor lhe havia hecho, então maldijo a Canaã, el hijo de Cã, dizendo: maldito seja Canaã, que seja o mais inferior de los servos ou de los escravos. Para quem? Para seus irmãos, seus dois irmãos. Digo também: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã, que seu servo ou escravo, engrandeça a Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã seu servo. Mire-me, por favor. O que eu quero que você esteja atento é para esta palavra: escravos de escravos. Esta foi a maldição que Cã e seu filho, sua descendência, recebeu, heredou. Escravo de escravo. Há muitas pessoas que pensam e que creem, por exemplo, que a pobreza seja um problema socioeconômico ou socioeducacional, pero não é certo. Por exemplo, quantas pessoas que han estudado, incluso têm uma formação acadêmica, têm um diploma e são fracassadas na vida, vivem na miséria. Mira este país, mira a condição e a situação deste país. Não há país que tenha a melhor educação que este. Não há. As melhores escolas e principalmente universidades estão aqui, não só em Califórnia, mas em todo o país. Pero mira a miséria.
Mira a situação. E esta situação vem provocada por uma maldição. E a consequência da maldição não está apenas ligada ou relacionada às consequências físicas, materiais, sino principalmente à condição espiritual. Quantas pessoas que estão na igreja, pela sua mentalidade, sua forma de pensar, sua maneira de pensar e, consequentemente, de actuar, de reaccionar, sigue sendo igual a de antes. Por quê? Porque heredou esta maldição de ser escravo de escravos, escravo do pecado, escravo do diabo, escravo de uma vida mesquina, uma vida medíocre, uma vida que não coincide com a vida que está prometido, incluso em suas relações, como eu acabei de ensinar-lhes, que vivem uma relação tóxica com seus filhos, com seus familiares, e muitas vezes de maneira inconsciente. Há pessoas que dizem assim: é porque uno não foi educado, é porque uno não teve acesso à educação, ou na criação digna. Não é só por isso, é porque uno sigue carregando em sua maneira de pensar, em sua mente, em seu coração, esta maldição de ser escravo. Você sabe. Se você não sabe, você saberá a hora. A pior coisa que pode acontecer é uno trabalhar para pobre. Trabalhar para quem? Qual é o futuro que uno tem em uma empresa de um pobre? Nenhum. Porque você só será usado para trabalhar e fazer com que a outra pessoa se enriqueça. E você quedará como? Pobre. Porque há muitas pessoas que, aun sendo de Deus, seguem alimentando, cultivando a mesma mentalidade, os mesmos hábitos. Aí você disse assim: pero e o Espírito Santo? Por que não cambia? Porque o Espírito Santo não cambia a nadie por pressão ou por obrigação. A obra do Espírito Santo é convencer-nos. O Espírito Santo não disse para mim: Clodomir, eu te obrigo a ser isto. Não, ele me convence. Ele me convence na maneira de pensar, e na maneira de sentir, e na maneira de viver. Se eu lhe obedecerei, é problema meu, é decisão minha, é decisão sua. Pero uno tem o poder de cambiar quando toma a decisão de someter-se à vontade de Deus. Amém? Quando uno se dá conta. E esta é a pergunta que eu quero que você responda a si mesmo, que você conteste a si mesmo. Há alguma sombra desta maldição de ser escravo de escravos, de viver uma vida sem futuro, uma vida sem esperança, uma vida que está destinada ao fracasso? Por exemplo, a maneira como você se relaciona com seu marido, com sua esposa. Esta relação está apontando para onde? É decir, como vai terminar? A tendência
é que sua relação com seu marido, com sua esposa, com seu papá, com sua mamã, com seu filho, com sua hija, a maneira que você trata a seu filho, a sua hija, a seus familiares, vai terminar como? Vai terminar com a família sendo desintegrada ou integrada? Unida ou desunida? E você sabe que a situação imposta por la vida vivida neste mundo é uma família desintegrada, desunida. Porque hoje és em la calle, em los autos, em los restaurantes, em las tiendas, en el avião, en el metro, en el autobús. Não permita que seu filho ou sua hija, ou você mesmo, principalmente na hora do almoço e da cena, leve para a mesa, porque a mesa da comida é sagrada, é lugar de comunhão, é lugar de integração, de diálogo, de conversa. Há pessoas que têm o telefone ao lado de sua cama, já desperta, mirando o telefone. O bispo, eu lo uso para ler a Bíblia. Eu não lhe aconselho. A maioria das pessoas não sabe manejar a Bíblia. Se eu lhe perguntar, se eu lhe dijera, abra por favor Isaías, muitos não lograriam, porque não sabe manejar a Bíblia. Porque lá leem aqui, não há nenhum pecado nisso, pero não alimente este hábito. Leia a Bíblia aqui, não aqui. Me explico? Sim ou não? É um conselho espiritual. Eu estava conversando com uma pessoa ayer sobre uma outra que ha cometido adultério. E esta pessoa me estava falando sobre a outra que cometeu adultério, que não há um dia, desde então, desde que o marido ha cometido adultério, e são pessoas teoricamente de Deus, teoricamente são de Deus, pero desde o dia que um cometeu adultério, não há um dia sequer que eles não tenham uma discussão. Se os conflitos familiares já são naturais, porque é conflito de convivência, porque são duas pessoas que pensam diferente. Se já é natural, já é normal que haja conflitos de convivência, quanto mais quando a santidade da família é quebrada, como aconteceu com Noé, começando por ele, através da embriaguez e consequentemente através de seu filho, e que foi uma decisão de ele. Ele não foi vítima da situação, ele tomou esta decisão, porque ele teria que fazer o que seus irmãos lhe disseram a seu papá, cobrir o rosto. Quando você veja alguma falta de alguém, não conte a nadie. Hable com Deus por esta pessoa, principalmente se esta pessoa está investida e revestida de autoridade. És uma autoridade. Me explico? Sim ou não? A não ser que seja um pecado que compromete, porque é a maior loucura que um pode cometer, é comprometer sua relação com Deus e depois com sua família. Me explico?
Aí você me pergunta, bispo, e o perdão será perdonado? Há perdão, há reconciliação, pero quedará a marca, e não há marca pior que a marca da maldição. E como cortar esta maldição? Como quebrar esta maldição? E a quebra desta maldição começa aqui e aqui, quando há uma entrega verdadeira ao Senhor Jesus Cristo, porque em la cruz Ele tomou, Ele levou todas as maldições. Amém? Amém? E como eu posso vencer as consequências desta maldição de ser escravo, de viver uma vida que não coincide com o que está prometido? Quando eu me posiciono. Quando? Eu me posiciono da maneira como está orientado. Mira o que disse em Eclesiastes. Ele disse assim: he visto servos, quer dizer escravos a cabalho, e príncipes como o quê? Caminhando como escravos sobre quê? Estes príncipes somos nós outros. Estes príncipes são aqueles que se converteram a Jesus, porque Ele é rei de reis, de príncipes. Eu sou um príncipe. Qual é o feminino de príncipe? Você é uma princesa. Diga, eu sou uma princesa. Os homens, digam, eu sou um príncipe. Um príncipe. E não és um príncipe qualquer. És um príncipe de Deus. És uma persona de la qual se espera uma conduta, um comportamento de acordo com o que está escrito, e que vive uma vida que coincide com a vida de um príncipe. Você tem que pensar desta maneira, de príncipe. O bispo, que hago para pensar como príncipe? Aqui ele nos ensina a comportar-nos, a actuarmos, a reaccionar como príncipe, pelas decisões nossas. Amém? Compreende? Me explico? Ele disse mais, o Espírito Santo, através do apóstolo Pablo, disse: porque ele que foi chamado por el Senhor, sendo que liberto és del Senhor, de la mesma maneira, ele que foi chamado sendo livre, escravo és de quem? E ser escravo de Cristo é ser livre, é viver uma vida de obediência à sua palavra, que é uma vida vitoriosa, vencedora, uma vida de triunfo, tendo o principal, que é a seguridade de sua salvação eterna, e a plena certeza de fé de que venga o que venga, passe o que passe, cueste o que custe, eu vou vencer. Amém? O bispo, o hecho de uno estar com um problema, por exemplo, em sua família, significa que uno não seja um príncipe, é dizer, não seja de Deus? Não. Pero se posicione como um príncipe, como uma princesa, não mais como antes. Busque actuar de maneira como está escrito. Não deixe de murmurar. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de lamentar, pare de confessar fracasso, pare de actuar como um fracassado, como pobre, como uma pessoa que tem lástima de si mesmo, tem pena de si mesmo. Pare, como suele acontecer com muitos imigrantes neste país, que quando se deparam com um americano, principalmente americano branco, aqueles grandes, principalmente no ascensor, eu he visto, nadie me ha hablado, principalmente hispanos, latinos
que quando se vem delante de um americano, e quando não habla inglês é pior, ele se põe tímido. Não, você é um príncipe, você não é menos que nadie. Diga, eu não sou menos que nadie. Repita forte, eu não sou menos que nadie. É pecado alimentar este complexo de inferioridade, é pecado. Como você considerar isso também melhor que outros. Nós outros não somos menos nem mais.